Boa noite, graças e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aqui dialogando, sobre os embates do casamento. Estamos aqui do bairro do Magaça, na Zona Leste do Rio de Janeiro, Brasil. E convido você para que esteja participando conosco dessa live. Convide outras pessoas, tá? Compartilhe com o número possível que você puder de pessoas para que possa estar conosco, para que possamos estar aqui falando a respeito de situações que se apresentam no casamento. Aqui está a minha esposa. Pastor Antônia Cruz, prazer a gente poder, é uma honra, a gente poder voltar a falar sobre casamento, sobre casais. É uma honra, um privilégio, algo que Deus tem dado. A gente sabe que é Deus. E o tema que a gente vai estar falando hoje é quando a balança se inclina. Quando a balança se inclina. A gente vê que cada vez mais, tem assim, se preocupado, as pessoas têm se preocupado não só em ensinar sobre família, mas também sobre casamento, porque a gente vê muitas coisas acontecendo e muitas pessoas desistindo quando a balança se inclina, muitas pessoas voltando, retrocedendo. E a gente queria falar sobre esse assunto. Vamos estar orando aqui. Duas palavrinhas de oração. Grande Deus, Eterno Pai, entregamos nossa vida nas suas mãos. Vamos também abençoar esse bate-papo, Senhor, que possa também estar tocando no coração daquelas pessoas que estão ao alcance dessa transmissão. Amém. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil, mas que todos nós possamos estar sendo visitados pelo Teu Espírito Santo, que milagres aconteçam, Deus. Opera na vida dos irmãos, cada vida que nos está cedendo esse espaço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmão. Então a gente conversando, e a gente falou assim, vamos falar sobre um tema que fala sobre, que as pessoas falam muito em voto na saúde e na doença. E muitos falam em voto e nem sabem o significado, Às vezes fala na base da religiosidade, fala porque alguém fala. Ah, tu fez o voto, e quebra-se tão fácil um voto que a demonstração de que não se tem entendimento que realmente seja um voto, Então a gente lembra, quando nos casamos, quando a maioria dos casamentos, é feito votos. E esse voto, a gente fala assim, na saúde e na doença, se tornou uma rotina, na riqueza, na pobreza, se tornou uma rotina na cerimônia, dos casamentos. E algumas vezes a gente para, em nenhuma vez, melhor dizendo, a gente para pensar o significado, o que significa, o que significa na saúde e na doença. Então, os votos de casamentos, eles se originaram, a gente vendo, eles se originaram como um livro de oração. Ele foi publicado em 1549 por uma igreja lá na Inglaterra. Então, aí é feito esse voto na saúde e na doença. E esses votos, eles remontam no século XI. Tá? E a gente vê que na saúde e na doença. É coisa que as pessoas ficam tão empolgadas, eu tenho que casar, eu vou casar, mas quando o padre ou quando o pastor fala sobre na saúde e na doença, a gente não sabe o que espera. Justamente. Porque uma coisa é falar e outra coisa é a praticidade. Você estar na situação, vivendo de fato aquilo que foi dito ali, na saúde ou na doença. Então o casamento, a gente sabe que o casamento é um dos maiores presentes que Deus já nos deu. Amém. No jardim ele decidiu que Adão não poderia, não deveria ficar sozinho. Aí ele vai e dá a mulher para Adão. Então a gente vê que como o casamento é algo importante, mas tem momento que a balança vai pesar. A balança, ela tende a se inclinar para um lado. Aí é nessa hora. É interessante
que falamos aqui da seriedade do voto, e como já podemos ver, né, no número de divórcios que nós tomamos conhecimento através dos meios de comunicações, a gente percebe que as pessoas não têm, na realidade, o conhecimento, o discernimento do que significa um voto de casamento. Então, se você sentar casais e mandar cada um ao seu modo dizer o significado do voto, vão dizer que não, porque os nossos pais agiram assim, a sociedade age assim, não sei, não tenho conhecimento, não me interessa. Aí vão dizer, o mais importante é o amor. É isso que as pessoas vão dizer. Quando nós estamos assim de frente do nosso futuro cônjuge, né? A pessoa com quem você planeja casar, com quem você planeja estar o resto da sua vida, você não... Aí você pensa que vai ser igual aquilo que a televisão mostra. Filme, novela. Você pensa que vai ser tudo, vai ser igual aquilo que a TV mostra, mas não é igual aquilo que a TV mostra. Não vai ser igual aquilo que a TV mostra. Aí quando você escuta o padre falar na saúde, na doença, não, na saúde e na doença. Você repete, a gente repete, sabe? Mas a gente não entende o significado daquela palavra, dessa frase, né? Então a gente tem que... Aí a gente vê o porquê de tanto divórcio. E hoje eu sempre digo aqui na igreja que houve um avanço tecnológico muito grande nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim, 30, 40 anos. Muita coisa. A informação agora está ao alcance de qualquer um, até as crianças. O camelô na rua tem celular e todos eles têm internet. Então não tem como a pessoa desconhecer, é porque não se interessa. Mas aqui, com relação a essa situação do voto, eu comparo com aquela ilustração que diz que uma família não comia cabeça nem rabo de peixe. E aquilo foi de geração por geração, muitos anos, ninguém comia cabeça ou rabo de peixe. Aí ninguém nunca procurou saber o porquê, ninguém comia. Não, aí uns achavam que era símbolo de maldição, outros achavam que não, é costume, é um ato religioso. Então atribuíam-se muitas coisas a esse fato de não se comer a cabeça ou rabo de peixe. Certa feita, um jovem casou com uma das moças dessa família. E aí ele ficou curioso, porque na casa dele eles gostavam de uma cabecinha de peixe ensopada, gostavam de um rabinho de peixe torradinho. Aí, poxa, agora minha esposa, ninguém come rabo de peixe. Por quê? Ninguém sabia dizer por quê. Ele perguntou a vários parentes da noiva dele por quê de não se comer a cabeça e o rabo do peixe. Na realidade, ninguém sabia. Não, meus avós não faziam assim. Os meus pais sempre fizeram assim. Os meus bisavós também. Ninguém soube. Aí ele chamou a esposa dele, e agora começou. Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um levantamento, porque eu não acho coerente vocês viverem assim sem saber o porquê. Tem um porquê. E ele começou a buscar o porquê de não se comer a cabeça ou rabo de peixe, viajou para estados onde tinham parentes espalhados daquela família, e foi procurando pelos nogueiros, e foi achando até chegar um patriarca lá, já com seus 105 anos de idade, e ali aquela pessoa trouxe para ele ficou bobo de saber a simplicidade daquilo ali. Ele disse, não, porque nossos patriarcas, quando eles pescavam, viviam da pesca, e as vasilhas de fazer o peixe eram muito pequenas. Então, porque não cabia o peixe dentro da vasilha, eles cortavam a cabeça e o rabo do peixe, para dar dentro da vasilha. Então, isso foi passando de geração em geração. Então, hoje, os mais novos, ou a partir da nossa geração que foi se acabando, são dos últimos, ninguém sabe. Come como se fosse uma religiosidade. Então, na realidade, ninguém sabia porque não se comia a cabeça e o rabo de peixe. Não é nenhum ato religioso, era simplesmente porque não cabia dentro da frigideira. Então, muitos fazem o voto e nunca procurou saber o significado do voto. Aí, quando passa por uma diversidade, aí esquece que fez o voto. Para essa pessoa que não entende, não tem peso o voto. Continua. Porque assim, a gente fala na saúde e na doença. Quando ouvimos algo desconhecido, né? Porque não sabemos os desafios que vão vir pela frente.
Você não sabe os desafios. Você fala ali, o padre fala, o pastor fala, na saúde e na doença. Você repete, na saúde, na doença, na alegria. A gente repete aquele voto. Mas a gente, na verdade, a gente não sabe os desafios que a gente vai passar lá na frente. A gente não imagina. Então, é aqui que a esperança, que a fé, né, desempenha um papel muito grande. É aí que a fé vai desempenhar um papel muito grande, que a esperança vai desempenhar um papel muito grande. Porque administrar uma casa e criar uma família não é fácil. É um trabalho, né, em tempo integral. Não é no tempo que é só metade, não. É em tempo integral. Não é a mesma coisa que um jovem casal se namora, vai quarta, sábado ou domingo, que seja um feriado, se beijam depois ali, tá, e vão um para cada lado. Não, Agora, depois que se juntam, que assumem o compromisso do casamento e passam a viver junto, aí que eles vão saber o que é dois em uma só carne. Mas até então, está empolgado com a novela, com o filme, com os coleguinhas, com os parentes. Ah, vamos nos casar. Mas, na realidade, muitos casam sem saber o que é o compromisso de um casamento. Então, quando um cônjuge, aí que a gente entra no tema que a gente falou para você. Quando a balança se inclina. Sabe quando é que a balança se inclina? Quando entra essa frase que a gente leu, na saúde e na doença. Quando um dos dois ficam doente ou acontece de que fica desempregado, aí a balança vai pesar. A balança vai pesar para um lado. Então a responsabilidade vai ficar somente para um. Alguém vai ter que tomar. É aí que entra, né, na saúde. O entendimento de conduzir aquela aliança, conduzir aquele relacionamento, apesar da outra parte do cônjuge estar numa condição momentânea, né, de uma deficiência, uma debilidade qualquer. E tem uns que são até tem uns que são definitivos. Né? Tem gente que fica. Nós conhecemos pessoas que a doença vem e acaba. Um exemplo, nós conhecemos uma pessoa que não convém dizer o nome, que se acidentou e caiu de uma certa altura no trabalho, e a família continuou amando a esposa, respeitou, não se aproximou de ninguém, e vive há anos com essa pessoa e trata com o maior respeito, com o maior carinho pela pessoa que ele era, pela pessoa que ele representou antes do acidente, porque depois do acidente aquele homem passou a ser uma outra pessoa, passou a depender. Na saúde e na doença. O amor é isso, é na saúde e na doença. Você promete ser fiel na saúde e na doença, mas só que hoje, a gente vê as coisas diferentes. Ficou doente, você se vira para lá porque eu não vou te ajudar. Ficou desempregado, eu vou me virar, você se vira para lá. Hoje está assim. Hoje as pessoas, quando a doença toma conta, ou quando o desemprego toma conta, a melhor solução dos casamentos que eles acham que... Porque eles imaginavam que quando eles fizeram um voto diante do padre, diante do pastor, eles achavam que ia ser igual a TV mostra. Igual a TV mostra, mas não é igual a TV está mostrando. Não é de ninguém, não adianta. Não adianta, não tem essa, não tem. O gato, um dia ela vai ver o gato despinteado, caiu. Não, mas não é a questão não é nem essa. Mas na realidade, porque quando namora-se e está noivo, por exemplo, vemos sempre aquela pessoa bonita, arrumada e tal. O amor, aí é importante definir, sabe? Esse aí, quando se casa somente pela beleza externa. Casou porque ela é bonita, porque pela beleza externa. Forte. Quando a balança pesar, quando a balança inclinar, ele vai rapar fora. Quando a balança inclinar, ela vai sair fora. Amém. Ela vai sair fora. Queria, até reforçando o que está dizendo aqui, eu queria apenas salientar que há uma diferença muito grande em você casar porque ama ou porque está apaixonado. Porque o amor, ele consegue ultrapassar essas barreiras, se for um verdadeiro amor. Porque a tendência é o seguinte, cada dia mais conhecendo aquela pessoa. Você vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 ou 40 anos casado como vivemos nós, teve 3 anos de aproximação e 40 de documento, casados, com filhos e netos. Então o que acontece? Nós tivemos diversas experiências, passamos por muitos buracos, muitos desertos, né?
muitos problemas surgiram, mas graças a Deus o amor foi mais forte. Agora, se for paixão, olha um rapaz, porque ele é muito lindo, ele é forte, que seja forte, e ela é linda, tem que ver ela, mas aí, e o sentimento? Há amor para que haja um casamento sólido, ou um casamento que possa amadurecer diuturnamente com o passar do tempo, ou é só paixão? Se for só paixão a vida toda, vai imperar o ciúme, as disputas, e outra coisa, hoje em dia, o homem e a mulher trabalham, tem casa que trabalha a família toda, uma mulher e os filhos. Ainda tem aquele perigo quando é sentimento de paixão sem amor, aí as pessoas começam, é meu, é teu, aí dividem as coisas. Então, por isso que você tem que entender o voto de um casamento. Tem que entender o significado de você fazer um voto, de estar sempre com aquela pessoa, independente do que vai acontecer. Aí você tem que entender o significado do voto. Porque hoje em dia, tem muitos lugares que nem fazem mais aquela reunião de noivos, né? Aquele encontro de noivos, aquelas aulas. Antigamente tinha muito isso. Hoje Curso de casados. Curso de casados. Aí o povo nem quer saber de curso de casados. Aí o que acontece? Vai passar por um infortúnio e vai pesar a balança. E o problema é esse, é quando pesar a balança. E a gente sabe que a doença, ela é uma faceta que Deus usa, ou que Deus permite, para nos ensinar algumas lições. Às vezes a doença, às vezes o desemprego, para nos ensinar. Para nos ensinar. E ensinar você, ensinar aos casados, né? Os cônjuges ali Aos aprendem. cônjuges. Porque os problemas, eles nos servem como combustível para você alcançar algo maior à frente. Deus não permite um problema aqui na minha vida para nos matar, não. É um ensinamento, é pedagógico. Sempre, porque atrás de uma dificuldade sempre tem uma resposta de bênção de Deus, quando você insiste, persiste e valoriza o seu cônjuge. Você passa por cima de situações, mas não, valoriza o seu cônjuge. Aí os problemas virão. Claro, a vida de qualquer casal vem problema. O importante é o que você sente. É o amor, o respeito, a cumplicidade do relacionamento. Aí você vai entender o sentido do voto. Caso contrário, vai ser igual a família que nós falamos no início aqui nessa ilustração. Come o peixe sem cabeça e rabo e nunca sabe o porquê. Não sabe o peso que tem um voto. Eu queria falar aqui da esposa de Nabal. Né? Nabal, Aqui... No capítulo, hoje ainda existe. Ainda existe mulheres como Abigail. Mulheres como Abigail e homens como iguais a Nabal. E hoje, então, existe. Existe. Com esse século, era pós-moderna, século XXI, como tem. Aqui no livro de 1 Samuel 25, no versículo 14 somente, a partir do 14 diz assim: porém, dentre os moços, o anunciou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Então, para o texto você deve conhecer, Davi fugia com seus homens, e ali ele se aproxima daquela grande fazenda, aquele hectares e mais hectares de terra daquele homem chamado Nabal, e como no passado, ele algumas vezes com seus homens livrou os empregados de Nabal de serem roubados, saqueados, até mortos. Não é que ele tivesse sentido de gratidão, não, quero que me retribua para agradecer o que eu fiz. Não, ele sentiu necessidade e pensou em pedir a Nabal sustento para ele e seus homens, água, comida, pão. Aí quando manda alguém dar o recado a Nabal, ele destrata Davi. Quem é Davi? Tipo assim, desfez. Quem é esse cara? Eu não conheço como ninguém que dizer isso. Ele desrespeitou o que o Davi fez pelos seus homens, seus empregados. E aí, deu ira em Davi, porque Davi vinha de guerras, vinha de primeiro com a fama de que ele matou aquele gigante Golias. Já era uma fama que isso abalaria qualquer pessoa. E fora os reinados, os exércitos que ele vinha batendo pelo caminho afora. Então, ele virou um exímio destruidor de filisteu, gigantes. Seu exército também tinha homens que, com Abissaí e outros que acabavam com tudo quanto é gigante. Aí me vem Nabal e toma essa atitude grotesca de dizer, não vou dar. Eu não vou dar meu alimento para esse cara, não. Quem é esse Davi? Aí entrou o quê? Uma mulher sábia, que respeitou
o voto de ser esposo daquele homem mau. Porque ele não, como vocês costumam dizer aqui na igreja, ele não ficou mal de uma hora para outra. Né? A Bíblia é bem claro dizer que ele era um homem mau. E Abigail sabia se comportar como esposa daquele homem mau. De um homem mau. Dá para entender isso? Então, olha o compromisso, olha de quem entende uma aliança, de quem entende o voto de um casamento. Hoje não. Hoje ele é mau, tudo bem. Eu sei que hoje existem abusos, né? Existem abusos, eu sei disso. Agressões, existem muitas atrocidades são cometidas. A partir da pandemia, inclusive, houve um avanço significativo no número de feminicídio, que é a morte de mulheres, agressões, divórcios, porque as famílias foram obrigadas a ficar dentro do mesmo lar. Então, é importante entender que o amor supera tudo isso, como diz ali em 1 Coríntios 13. Só que Nabal tinha uma esposa chamada Abigail, que foi a esposa, né? A esposa, como diz ali em Provérbio 14:1, que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com suas próprias mãos. Abigail foi ou não foi sábia? Foi. Ela vai, quando chega a notícia de que seu esposo destratou Davi, ela sentiu o peso do seu lar ser destruído. Aquele homem mau que era seu esposo seria morto. De repente, Davi, na fúria, ele viria acabando com tudo. Mas aí o que aquela mulher sábia fez? Pegou os gêneros que davam para suprir Davi e seus homens, mandou que arrumasse no jumento, e ele botou sobre os burros aquilo ali, saiu furtivamente e foi até Davi pedir perdão pelos que seu esposo fizera. Podemos aí deduzir, né, que ela sabia o peso de um compromisso de casamento. Aliança. Ela sabia o peso da aliança, obrigado. Ela sabia o peso da aliança. Então é importante você entender. De repente você é cristão e passa por uma situação dessa, de uma Abigail com Nabal, de repente é o caso inverso. Mas se você se compromete, primeiro, busca entender o sentido do voto que você fez. Porque você quis dizer naquele voto que quando tivesse dinheiro ou não tivesse, quando tivesse emprego ou não tivesse, quando tivesse um de cama ou não tivesse, quando o problema batesse na porta, você seria fiel ao seu relacionamento. Seria fiel à sua aliança. Mesmo que a balança pesasse para o seu lado, você disse naquele voto que você seria fiel a essa união. Então agora, não é bom, né? Ou não é agradável, ou não glorifica a Deus, ainda mais se você for um cristão, não glorifica a Deus, você agora que passa por uma adversidade no seu relacionamento, como diz hoje o ditado popular, chutar o balde. Eu vou me divorciar, por quê? Meu marido há anos que não trabalha, ele não consegue trabalhar, começa a buscar o Senhor. Começa a buscar, conversa, se for o caso, se houver diálogo. Mas entenda bem, de repente foi uma coisa que aconteceu, e sobrecarregou, aquele homem não soube como suportar ou aquela mulher, não importa, como um dos cônjuges, passa por uma adversidade que está danificando, vamos dizer assim, que está dando um peso maior para o outro cônjuge. Mas não significa dizer que você vai chutar o casamento por causa da adversidade. Porque a Bíblia diz que não há mal que sempre dure, né? E Eclesiastes diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus no céu e na terra. Então, uma hora vai passar. Uma hora a roda gigante vai girar e você vai ver as coisas boas desse casamento. Então é importante nesse momento você parar, buscar o Senhor. Hoje assim, tem muitos, assim, a gente ouve muito falar, né, de mulheres com câncer, mulheres morrendo com câncer, teve um casamento, casou, e agora a balança pesou, está pesando para um lado, né?
Porque no momento da doença, no momento em que a doença às vezes bate a porta, é lógico que você vai orar, é lógico que você não vai deixar de orar, você vai clamar a Deus, você vai com a fé, vai ter sempre fé, esperança, mas é nesse momento aí que a balança começa a pesar. A balança começa a pesar. Então, ela começa a inclinar para um lado. Então, o primeiro dia é fácil, o segundo dia, o terceiro, o primeiro mês, segundo mês, quarto mês, e isso vai. E às vezes aquela mulher ou aquele homem precisa da esposa ou precisa do esposo, mas tem pessoas que no momento em que a balança pesa, tem casamentos que no momento em que a balança pesa, a pessoa fala bem assim, tô indo embora, porque não dá. Tem muitas pessoas, tem muitos maridos, tem muitas esposas também, que no momento em que a balança pesa, que a balança inclina para um lado só, ela não aguenta e ela prefere buscar uma carta de divórcio, ela prefere se separar, ela prefere voltar a ter a vida dela que ela tinha. Por quê? Porque ela não entendeu o valor de um voto, a importância de um voto. Ela não entendeu. Por isso que o casamento é algo muito importante. Casamento é um dos presentes, como eu li, importante que Deus deu pra gente, Deus nos deu. Então momento, casamento não é você pegar, não, eu achei ele bonito, eu achei ela bonita, eu vou namorar com ele. Não, casamento não é isso, casamento não é isso. Porque se você pensar que casamento foi isso, o que vai acontecer? Você vai fazer um voto de qualquer maneira. E quando a balança se inclinar, porque vai chegar um momento que vai suportar, você não vai suportar. Até porque a Bíblia diz no livro de Efésios que as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue. Não é eu com ela, nem ela comigo. Não é você com sua esposa ou você com sua esposa. Não. A nossa luta é contra seres espirituais. Os demônios não têm corpo. E muitas das vezes, quando há uma dificuldade dessa, as pessoas atribuem a culpa ao outro. O culpado é você. Se um ficou enfermo, aí começou a pesar a balança para um lado. Nos primeiros meses, primeiros dias. Tem que pedir. E outra coisa, quando isso acontecer, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Peça ajuda a alguém. Não vou pedir ajuda a ninguém da minha família. Não, peça ajuda. Porque vai pesar muito para o seu lado. Vai ficar muito pesado para você carregar sozinho. Ainda mais quando, às vezes, é uma doença que vai matando a pessoa aos poucos. Não vou te dizer que não é porque o médico falou que não tem cura, que essa é a palavra de Deus, não. Não. A palavra final é a palavra de Deus. Deus é impossível. A palavra final é a palavra de Deus. Nós vimos um testemunho de um pai que teve de uma família que teve um filho, de um casal novo que tiveram um filho, e a filha nasceu, o bebezinho no ventre, eles descobriram que ela estava com o cérebro com defeito, tinha uma sequela, e o pai, mas a mãe, eles saíram daquele hospital ali entristecido, mas eles começaram a buscar Deus. Tinha um diagnóstico do médico, mas eles acreditavam no diagnóstico de Deus. Entendeu? Acreditavam no diagnóstico de Deus. E eles começaram a buscar Deus. E a criança nasceu exatamente como o médico falou. Só que quando o médico foi fazer novos exames e virou a criancinha, porque ela não podia fazer cocô. Ela não podia. Não tinha, ela tinha que... E nem tinha estômago. Não tinha, ela... Comia e ia comer e colocar para fora. Ia ser colocado um estômago artificial nela. Mas só que quando... Tinha um problema, desculpa, no cérebro também tinha um problema. Quando o médico pegou aquela criança para poder fazer o procedimento, ele viu algo de estranho, assim que causou espanto nele. Ele viu que a criança fez cocô, cocôzinho, elas fizeram. Percebeu depois que no aparelho, no computador, que o cérebro estava perfeito. Então, depois percebeu também que o estômago estava no lugar, e as 40 semanas não tinha nada daquilo. Deus fez um milagre após o nascimento, e o casal permanecer unido. Para você ver, a balança pesou para o lado dele, porque ela estava enferma.
Ela estava internada, ela não podia, a balança pesou pro lado dele, mas ele permaneceu, ele permaneceu. Ele entendeu o que é uma aliança, ele entendeu o que é um voto de casamento, ele entendeu. Ele não casou porque todo mundo estava casando. Ele não casou porque, vou casar porque ela é bonita. Não, ele entendeu. Ele entendeu e ele começou a orar, porque a palavra final, que vem sempre de Deus. Mas só que a gente acha que a palavra final não vem de Deus. Então a gente procura aqui a melhor forma. Vou me separar. Isso. Vou sair fora. É melhor. Só que a pessoa se separa e carrega aquilo para o outro relacionamento. Vai carregar aquilo. Não teve cura. Vai carregar para o outro relacionamento, porque ela não entendeu ainda qual é o significado de um voto, de uma aliança de casamento. E vai levar aquilo para resto. Vai a mesma coisa. Quando a balança inclinar de novo, vai fazer a mesma coisa. Enquanto não houver cura, não vai estar com a terra em condições de dar os seus frutos. Quer dizer, de reinar naquela vida um sentimento de felicidade no relacionamento. Tem que haver cura. E você pode, inclusive, estar dentro da casa do Senhor. Você está passando por isso. Isso é indiferente. Você pode ser cristão ou não e pode estar passando por isso. Aí você pode falar assim, mas como esse casal, que condições tem esse casal que está falando isso para mim? Estou falando com um casal que tem 40 anos de relacionamento, passando por dificuldades. Dentro da casa do Senhor tivemos problemas. A balança pesou, mas buscamos o Senhor e Deus mudou o quadro. Mudou o quadro. Estamos falando de coisas que nós vivemos nesses 40 anos. Deus mudou o nosso quadro, nos deu condições de hoje. Está falando para você que Deus tem poder para mudar a sua história. Não importa se no momento de uma fragilidade qualquer, eles são de casa ou elas são de casa, e você está passando uma dificuldade até com as crianças sozinho ou sozinha. A gente sabe também que às vezes a balança se inclina, porque às vezes, por causa das nossas escolhas. As nossas escolhas também, ela cooperam muito as nossas escolhas. Às vezes nós recebemos conselho para não casar. Às vezes nós recebemos conselho, cuidado, é isso que você quer? Às vezes recebeu o conselho. Aí vai chegar um momento, aí a pessoa pensa, não, mas com a gente não vai acontecer isso não, porque ela olha para a TV. Ela olha para a bendita TV e acha que ou para a TV, ou estão olhando para a TV, ou olha para um casal muito famoso, cheio de dinheiro e posta um montão de coisa. Gente, tudo ilusão. A gente tem que acordar para a realidade. Ou mesmo, os casais, às vezes, casam-se, porque começam a ter comportamentos que são viáveis após o casamento. A alegrança do casamento. Às vezes, eles se juntam. Às vezes já estão até juntados e casam depois. Aí o que acontece? A pessoa não aprende o que é verdadeiro amor, não aprende a cultivar o amor. Aí, às vezes é até por causa do físico. É por causa de estar com alguém, se relacionando com alguém, ou é o status. E com ele ali eu posso... Gente, não se iluda não, a gente não pode, a gente não está mais em tempo de viver iludidos não. Tem que a gente tem que deixar de ser meninos, nós temos que amadurecer nesse ponto no casamento também, entender o valor de uma aliança, de um casamento. A moça tem que entender o valor de uma aliança, de um casamento. Não é, namorei, gostei dele, ele é bonitinho, vou ficar. Não. É uma vida que você vai viver com alguém, que você vai estar com alguém. E se você não souber, não entender o que é... Como vieram os filhos? Aí piora tudo. Porque o casal não estava em condições de ter filhos, porque não entendia o valor de uma aliança. Aí passa a criança a absorver os problemas do pai e vai reverberando isso de geração em geração. A gente vê adolescentes querendo morrer, adolescentes querendo matar, adolescentes querendo fazer isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque herdou aquele sentimento de um procedimento que não houve cura no casamento anterior, que foi dos pais, dos avós, dos bisavós. E aquela criança herda, porque vai da terceira, quarta e quinta geração, vai pegando gerações adiante. Então é importante você hoje, está vendo problema no seu relacionamento? Hoje ainda é tempo. Está vendo essa live? Começa a tratar do seu relacionamento hoje. Pare para analisar se você entendeu o que significou o voto que você fez. Pare para ver os prós e os contras. Começa a relacionar
começa a buscar agora, para que haja cura nesse relacionamento, que nesse momento a pessoa só consegue ver defeito no outro. Quando a balança pesa... Mas defeito a gente vê com muita facilidade. Defeito a gente, em qualquer situação da nossa vida... É mais quando a balança está pesando. Defeito é o que a gente mais vê. A gente não consegue ver uma virtude. A gente não consegue ver virtude. Não consegue. Então, nós aqui costumamos passar para os casados na igreja o seguinte: você começa a relacionar na sua união, na sua aliança de casado, ali, no seu papel de homem ou de mulher no casamento, o que você vê no seu cônjuge. Anota defeitos e virtudes. Anota ali as coisas boas que você vê naquela pessoa e as coisas que te indignam. Começa a relacionar. Aí o que você vai fazer a partir dali? Os dois façam isso. E ao dialogarem, até tendo um ambiente para isso, falar sobre isso. A partir de então, vocês vão orar agora em cima disso. Vocês vão orar para que vocês comecem a ver as qualidades e orar para que aquelas qualidades aumentarem, se solidificarem, e vai agora também trabalharem juntos, de mãos dadas, para aquelas coisas que são ruins serem podadas. Por exemplo, se você falar com ele, você faz isso eu não gosto. Aí você vai o quê? Analisar o que você tem que fazer para tirar aquele lado ruim da sua prática como esposo ou como esposa. Então anota os defeitos e qualidades, faça isso. Você vai ver como você vai você vai perceber que a pessoa tinha tanta qualidade que você não via, porque os defeitos não deixam você ver qualidade. Às vezes tem uma coisa ruim que a pessoa faz que te magoa tanto, que te machuca tanto, que você vê de um lar diferente do dele ou do dela, que aquilo é suficiente para você matar todas as qualidades que o outro tem. Às vezes ele está cheio de qualidade, mas tem um defeito que é gritante, tem um tendão de Aquiles. Aí você, por causa daquele tendão de Aquiles, você esquece de todas as coisas boas que o teu cônjuge tem. Então, por isso que é importante você começar a analisar as qualidades daquela pessoa. Faz um check-up, né? É igual um carro quando vai para o recall. Faz um check-up e analisa as coisas boas que essa pessoa já... O que essa pessoa representa para mim? O que de bom essa pessoa tem? Como eu vejo essa pessoa, o lado bom dessa pessoa? Anota. Aí você começa a anotar os defeitos. De repente vai ser maior os defeitos que a qualidade. Então valoriza as qualidades, começa a anular os defeitos. E de repente, como eu falei, são poucos defeitos, mas é o suficiente para você esquecer toda a qualidade daquela pessoa. Então você vai entender que o diabo vai cooperar, ele tem cooperado para você ver esses defeitos. Porque ele ataca maciçamente a família, que tem ódio contra a família. Vivemos aí o que ele fez com o primeiro casal, que foi Adão e Eva. A partir daí, ele falou em casar, os noivos estão muito bem. Quando fala em casar, começa a vir bomba de tudo quanto é lado, problema de tudo quanto é lado. Aí tem aquela síndrome que a sociedade fala aí, dá 7 anos. Hoje nem muitos nem chegam aos 7 anos, né? Dizem que tem o mal dos 7 anos de casado, que quem chega aos 7 anos, ele vai se separar. Então, mas se você entender o sentido do voto que você fez, do compromisso que é ser esposo, ser esposa, se planejar esse relacionamento, até a vinda dos filhos você pode planejar. Quantos filhos vão querer ter? Quando vai querer ter esses filhos? Entendeu? Os sonhos que ela tinha, que ele tinha antes de casar, converse sobre essas coisas. Infelizmente, os casais não querem conversar. O celular é uma bênção, se você souber usar. É uma bênção. Mas quantos lares estão sendo separados por causa do celular? Aí você nunca dá valor ao voto. Aí a balança vai sempre estar pesando. Você nunca vai ver essa balança pesar. Ficar dividir no centro ali e cada um abraçar os problemas do casamento. Porque vai sempre haver discórdia. Então procure valorizar o papel de família. Uma coisa que nós falamos muito aqui, quando se quebra esses votos, ele não é gritante não, é aos pouquinhos, né? Vão perdendo os valores aos poucos. Começou apaixonado, comia um de braço dado com o outro e tal, de repente começa a comer um no quarto, outro na sala, um vendo televisão, outro mexendo no celular. Começa a perder valores, começa a quebrar princípios e começa a dar legalidade ao diabo para você ver cada vez mais o problema do casamento. Aí você vai ligar para voto? Vai ligar para aliança? Se já não está bem?
Mas esse bem não foi de repente, ele começou pequenininho. Só que pequenos tijolos formam uma parede. Então que você possa, nesse momento, valorizar isso, acordar que ainda é tempo. Ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de Deus mudar o seu relacionamento e você conseguir fazer essa pessoa feliz e ela, em reciprocidade, também te fazer feliz. Então, é tempo. Nós vamos orar. 3 práticas, né, para lidar com a doença, quando a balança pesa para um lado. Né? No início, você pode ser o principal cuidador, mantendo todas as responsabilidades sobre você. Abraçando a Mas causa. se você, se esse mal, essa doença, esse desemprego persistir, for a longo prazo, né, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Não espere muito para pedir ajuda. Tem gente que é muito orgulhosa. Tem gente que é muito orgulhoso. Não pedi ajuda não. Eu não vou pedir ajuda para ninguém. Não vou pedir emprestado. Não vou pedir. Orgulho. Peça ajuda. Pensa que nunca vai precisar de ninguém. Peça ajuda. Nossa, irmã Rosângela Nunes. Graça e paz, irmã Rosângela. Deus te abençoe tremendamente. Peça ajuda. Pedir ajuda para a sua família. Isso será indispensável. Será indispensável. Tanto nos cuidados com o cônjuge, né, como para assumir algum de seus outros deveres. Peça ajuda, peça ajuda. A sua família pode ser a igreja, pode pedir ajuda à igreja, pode falar com a igreja, né? Ore. Não deixa de orar, você não pode deixar de orar. Eu vou parar de orar porque não tem mais jeito, eu vou parar de orar porque ele não tem mais jeito, eu vou parar de orar porque a doença dele, porque o médico já falou que o médico não tem a palavra final não, irmão. A palavra final é de Deus. O médico não tem a palavra final não, o médico é limitado, ele só vai até onde Deus permite. Ele é limitado. Então, a palavra final, às vezes a gente fala bem assim, a palavra final vem de Deus, mas é verdade, a palavra final vem de Deus. A palavra final vem de Deus. Porque a Bíblia diz que ele abre porta de não tem porta. Então a gente tem que orar, Então, na saúde e na doença, quando nós possamos desfrutar com o nosso cônjuge, né, dos momentos de alegria, com muita saúde, com muita paz. Isso quer dizer isso. Essa frase quer dizer isso. Então, no entanto, se nós tivermos que lidar com lesões, com doenças, doenças em nosso casamento, que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, vencer os obstáculos. É só o Espírito Santo que vai nos fazer vencer os obstáculos. É só o Espírito Santo que vai nos fortalecer, é só o Espírito Santo que vai te ajudar a vencer esse obstáculo, é só o Espírito Santo. Não adianta você falar bem assim, eu vou me divorciar, não adianta. Resolve, não vai resolver. Vai se unir outra pessoa. Não vai resolver. Pode se unir outra pessoa que seja pior. Vai trazer mais problema. É pior do que o seu... então não adianta. Então você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo para você vencer os obstáculos e cumprir os votos feitos no altar. E muitas das vezes, por não ter esse entendimento, essa percepção do significado de um voto de casamento, o sofrimento é maior. Porque a pessoa não entende que lá atrás, não importa o tempo de que você tem nesse casamento, se prometeu que faria isso. O que está passando agora? Deus apenas trouxe à existência uma coisa que você disse que passaria e suportaria. E a gente pensa, quando a balança se empina para um lado, a gente pensa que a gente está sozinho. Não está não, porque Deus ele falou no livro de Gênesis que ele abençoou, quando ele formou o homem, quando ele formou a mulher, quando ele ali ele fez o casamento, ele foi o casamento, quando ele apresenta Eva para Adão, a primeira família. Então ele abençoou. Então Deus ele está presente. Ele está presente. Só que às vezes quando a balança pesa, a gente esquece disso. A gente só olha para os defeitos e a gente só olha para as dificuldades. Não, a gente tem que olhar que o Espírito Santo está do nosso lado para nos ajudar. O Espírito Santo está do nosso lado para nos fortalecer no momento em que a balança está inclinada só para o seu lado ou só para o lado do seu esposo. E se, como estamos dizendo aqui,
Se não houver esse entendimento, você vai sofrer muito mais. E o que é pior, manter um relacionamento assim vivendo de máscaras. Então é por isso que tem que abrir, ser sincero com Deus, abrir o coração para o Senhor e se aproximar, pedir ao Senhor para criar uma situação, para que haja uma aproximação, para que você possa reconquistar terrenos que foram perdidos. Você possa reconquistar. Porque se um dia teve um sentimento de amor, isso não acaba. Ele fica apenas adormecido. Mas você pode trabalhar de novo isso. Você pode trabalhar, você pode reconquistar. É verdade. Aí em Provérbios, Salomão diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Mas a Bíblia nos afirma também, em 2 Crônica, que se nós buscarmos o seu arrependimento, se nos quebrantarmos, pedirmos perdão pelos nossos muitos erros, Ele quebranta, Ele cura, Ele sara a terra. Então o seu casamento pode ser sarado por Deus ainda a partir de hoje, se você acreditar que há um propósito de Deus nesse relacionamento. E se você buscar as qualidades dessa pessoa que está ao seu lado. Ok? Vamos orar nesse instante. O pastor Antônio está vendo mais alguns detalhes aqui. E em seguida nós vamos estar apresentando a Deus as nossas vidas. Você que está distante, a nossa irmã que está ali. É a Rosângela do lado, né? Estados Unidos, está aí atenta na live aí. Tá? 3 ou 4 horas de diferença, não é isso mesmo, minha irmã? São 3 ou 4 horas de diferença, né? Mas a irmã está ligada aí, vamos estar orando aqui. Os irmãos que estão aí com o seu ouvido atento às palavras aqui, que você possa replicar isso com outras pessoas. Vamos estar orando. Você conhece alguém que passa por uma adversidade no casamento? Você tem um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um colega seu que está passando por um problema? Vamos estar orando. Às vezes a pessoa que esteja passando por essa dificuldade, ela pensa que a balança, às vezes ela casou e falou bem assim, eu pensava que o casamento, não, o casamento é isso que você está vivendo. É isso aí. Só que a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo para a gente poder romper juntos, vencer essas barreiras que são colocadas no nosso caminho para isso mesmo, para que haja crescimento juntos. Isso é para amadurecimento. Para amadurecimento. Como eu disse a você, nós estamos falando aqui porque nós passamos por situações diversas. E nos deu essa consistência para estar falando com você que Deus muda, Deus cura, Deus faz. Então, Deus não ama mais a eu e minha esposa do que a você. Deus nos ama todo o tempo. A mãe está falando que é 1 hora. Uma hora de diferença. Então dá para fazer uma vigília aqui. Fazer uma vigília e vamos participar da vigília. Ok? Então, entenda bem. É importante você entender que Deus tem a resposta para o seu problema hoje. Se você abrir o coração para Ele. Se você colocar diante de Deus que você quer ver mudança, toma uma atitude. Faça como Pedro. Coloca o pé nas águas, mesmo com medo. Né? Foi falado hoje de uma oração, né? A situação parece impossível, parece que não tem jeito. Pedro teve medo, mas ele foi. Então que você faça isso. Faça como Pedro, faça como Abigail. O casamento é assim mesmo, é cheio de desafios. Hoje você vence um hoje, amanhã já se levanta outro. Os gigantes estão aí. Se levanta outro, mas você tem que confiar, acreditar que Deus abençoou o casamento. Amém. Vamos estar orando nesse instante. Convido você para estar orando conosco. Eu não sei onde você está agora, a mão Holanda, eu sei que está nos Estados Unidos. Mas você pode estar agora em outro lugar, como na França, como em Holanda, México, onde chega a nossa live, onde pode estar aí na África, não importa. Deus é o mesmo. Ele pode operar na sua vida, não importa a sua geografia, não importa o seu nível intelectual ou social. Não importa se está no palácio ou está na sarjeta agora. Deus pode mudar a sua história. Muda, não importa, não importa. Mas eu vou falar uma coisa, não importa se você esteja na sarjeta. Não importa. Deus muda. Deus muda. Na verdade, a pessoa pensa que não. Deus muda. Deus tira aquele que está lá na sarjeta, com o casamento todo destruído, e traz divórcio. De repente o documento está rodando aí. Divórcio. Mas Deus vai e resgata. Por quê? Por causa da fé daquela pessoa, da esperança que ela tem igual a Abigail, né? Abigail, né? O homem era mau. O homem era mau. Mas aí ela falou, não, eu vou salvar o meu casamento. Minha família. Minha família, que se eu me vir matando todo mundo aí. Eu vou lá fazer o que o meu esposo não fez.
dias depois que ela conta para ele, que depois ele adoece, tempo depois, e falece. Né? Aí a morte que livrou daquela situação. Mas que você possa orar, não era para a pessoa morrer. Não. Não era para ele ir embora, para ela ir embora, não, tá? Ora para Deus mudar o quadro, para você poder ter. Mas eu estou orando tanto tempo, continuo orando. Continua orando. Não Não para de orar, não, meu irmão. Porque de repente você está orando há muito tempo porque não entendeu o sentido da coisa. De repente está fazendo troca com Deus. Você não quer ceder também espaço no seu coração. Porque tem pessoas que querem um milagre, quer que haja uma mudança, mas ele começa a barganhar com Deus. E o Senhor diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se nós fizermos o que o Senhor nos propõe, Deus nos garante a bênção. Porque Lázaro havia morrido. Há 4 dias que cheirava mal. Quando o Senhor chega na casa de Marta e Maria, ele fala assim, tirem a pedra. Porque a pedra, dá para aqueles homens rolar aquela pedra e tirar da boca da caverna. Agora, ressuscitar Lázaro, só ele pode. Então, nesse momento, você pode fazer o quê? O teu possível. E o impossível que vai fazer é Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Então, coloca a sua causa agora em espírito e em verdade diante de Deus. Deus tem poder para mudar a sua história. Amém? Amém. E nós estaremos orando agora. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nesse momento por tudo que Tu és, nesse momento. É que só nos permite estar aqui conversando com meu irmão, minha irmã. Agora tem a pastora Areta ali também. Toma nas suas mãos. Abençoa os irmãos, irmã Rosângela, pastora Areta, outros irmãos que já entraram na live, aqueles que não deram o seu nome. Mas aqueles que passam por adversidade e por problema, ó Deus, visita nesse momento. Amém. Cobre com a Tua graça, Pai. Pessoas aqui no Brasil ou fora do Brasil, entra com o Teu socorro, meu Pai. De repente nessa casa não há mais diálogo. Amém. De repente só há decepções, porque não tem esse entendimento do que é verdadeiramente esse relacionamento. De repente a pessoa casou porque foi apresentado em cima da hora. Quantos casam pela internet sem se conhecerem, ó Pai? Ou quantos amam tanto o relacionamento que esquecem de tratar de assuntos atinentes ao casamento? Quantos passam para as carícias e coisas mais e casam até porque às vezes avançou o sinal, mas não tinha um sentimento sólido ainda. Mas nesse momento, Deus, trabalha nessa situação. Porque talvez a pessoa esteja agora abrindo o coração para o Senhor, esteja pedindo o Senhor ali para intervir no seu relacionamento. Talvez esteja já até com as bolsas prontas para sair de casa, Deus. Como um dia eu fiz, mas o Senhor ali entrou de uma maneira tremenda, através daquele meu amigo que me ajudou em oração e tempos depois estávamos com o casamento curado. Então nesse momento socorre esse homem, essa mulher. Esse casal que ficou noivo, ó Pai, mas já começou a passar por situações de brigas e pensa que está arrependido e não vai casar mais. Ó Senhor, toma nas suas mãos, só opera um milagre, meu Deus. Entra com graça. Se no casamento um dos dois está enfermos, ó Pai, se alguém está com a balança pesando mais para o seu lado, tratando do cônjuge, dando banho, trocando fraldas às vezes, ou está com alguma doença de um câncer, um diabetes, uma doença que impossibilita da pessoa ser 100% fazer o seu papel marital ou como esposa, Senhor. Mas aí está vendo a compreensão desse ou dessa que está aí tratando com o maior respeito, com o maior carinho, apesar de estar com atribuição maior. Pai, toma nas suas mãos, continua dando força a essa pessoa, continua dando graça a essa pessoa. Então, a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Verdade. A sua palavra diz, ó Pai, bater, abrir-se e frisar. Então, inclina agora os seus ouvidos à oração desse homem e dessa mulher, Pai. Pai, envia anjos do Senhor visitando esse lar nesse momento, quebrando cadeias espirituais. Talvez o diabo esteja lançando setas contra esse casamento, Pai. E não está vendo entendimento, está vendo incompatibilidade. Não tem mais diálogo dele com ela, Pai. Às vezes está na rua, dá uma saudade. E quando chega próximo um do outro, dá aquela vontade de brigar, de esganar, de bater. Não quer se falar, um vira as costas para o outro e vão dormir. Pai, mas nesta noite, Pai, quebra esse ataque do inferno contra esse casal. Opera um milagre nessa casa. Talvez alguém, por inveja, fez algum trabalho para acabar com esse relacionamento, Pai. Quantos ficam tristes, Pai, porque viu um casal feliz? Quantos ficam tristes porque viu um casal andar de mãos dadas?
Quantos ficam tristes, Senhor, porque alguém está sorrindo com os filhos ali, estudando e tal, e às vezes a pessoa é infeliz, porque vem de um lar infeliz, e às vezes fica doente de ver alguém tendo um casamento sólido, e faz coisas para acabar com aquele relacionamento. Toma nas suas mãos, derrama da tua graça agora, liberta, Senhor. Pai, que essa noite seja diferenciada para esse casal. Amém. Aqueles que são noite agora, de manhã, de tarde. Pai, não importa o fuso horário, mas opera um milagre no meio dessa família. Pai, resgata esse coração ferido, esse coração ofendido. Entra com cura, Senhor. Toma o lar da irmã Rosângela, o lar da pastora Areta, toma o lar da minha irmã Denise Pereira. Entra com graça, toma o lar de cada irmão, Pai. Que essa live está chegando agora até a sua casa, a sua família. Então aqueles que virão, assistirão lá depois, ó Deus. Não importa o horário, opera o milagre, traz respostas, Senhor. Porque tu és um Deus fiel, só pode mudar o quadro. Como eu disse aqui na live, as pessoas podem dizer assim, mas esse homem está falando porque não passa o que eu estou passando. Mas, Senhor, eu lembro que anos atrás, Senhor, o Senhor me curou, Pai, de problemas que nós estávamos passando. Verdade. Estávamos aí nos separando, eu estava naquela madrugada com tudo pronto para ir embora de casa. Verdade. Bolsa pronta, mala pronta. Verdade. E ali, Pai, o amor falou mais alto. Verdade. Eu saí pela rua ali, fui em busca de uma ajuda. 1h da manhã, bati na porta daquele grande amigo, pastor Valdir, Pai, que foi meu pastor durante um tempo. E ele ali, Pai, conversou comigo, sentado na beira do meio-fio, de madrugada, 1h da manhã. E ele disse para mim, eu vou entrar com você nessa luta. Vamos orar até o quadro mudar. Senhor, e quantas vezes nós íamos ali orar? Eu ia para o monte, ele ia comigo, nós estávamos ali intercedendo por minha família. E ali, Senhor, eu não tinha força, porque eu só chorava. Eu não queria perder minha esposa, minha filhinha. E ali ele mandou, quando chega em casa, você começa a declarar, começa a confessar os versículos, me deu alguns versículos para ler. Versículos como Hebreus 11:1, que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então ele mandou que eu chamasse a existência a família que eu queria. Ele mandou que eu me lembrasse, eu chamasse a existência um modo ali que eu visualizasse pela fé o meu lar curado, sarado. Eu passeando com a minha esposa, que na época era só uma filha, depois vieram mais 3. Mas, Senhor, eu comecei a viver aquilo, embora naqueles dias não tivesse ali aquele clima, Pai, mas eu comecei a chamar a existência. Eu começava a dizer, Pai, obrigado que entrou cura no meu casamento, obrigado que estamos conversando, obrigado que está havendo um diálogo gostoso, obrigado que estamos namorando novamente. E alguns dias não estava acontecendo isso, e aí o diabo continua insistindo para que eu visse defeito no relacionamento, mas eu estava sendo orientado por alguém que se propôs a me ajudar. Amém. E eu comecei a confessar. Amém. Que estava sendo curado, que o meu lar estava recebendo bênção, que a minha família estava sendo visitada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que por nossas palavras seremos abençoados, ou por nossas palavras seremos amaldiçoados. E quantos dizem, essa esposa não presta, esse homem não vale nada, esse casamento é uma droga, e não entende que está dando legalidade para o diabo usar suas próprias palavras e acabarem de uma vez por todas esse relacionamento. Então, Senhor, eu peço que eu venha tocar nesse coração dessa pessoa, para que ela possa partir desta live, Senhor, começar a abençoar o seu cônjuge, a abençoar o seu casamento, a abençoar os seus filhos, não dizer que esse filho é uma porcaria, eu não queria filho, não, começa a abençoar, começa a dizer no mundo natural e declarar no mundo espiritual, a felicidade que você está chamando de existência vai acontecer. Fala obrigado por esse esposo, obrigado por essa esposa, obrigado que está havendo um diálogo, obrigado que estamos podendo nos tocar um ao outro novamente. Começa a confessar isso, e a Bíblia diz que assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, se você começar a chamar o que você começa a desenhar na sua mente, Deus vai trazer para o mundo físico, natural, o que você está na sua mente pedindo ao Senhor. Mas se você começar a viver as misérias, os problemas do seu casamento e dizer que não vai dar certo, que vai acabar acontecendo, é isso mesmo, porque a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o que vai te aproximar de Deus, o que vai chamar Deus para o seu relacionamento é a sua fé, é a sua perspectiva, é a sua esperança de mudança. É isso que vai construir um lar saudável. Então nessa noite, Deus,
Trabalha no coração dessa Amém. pessoa. Amém. Enche de graça, Senhor. Amém. Renova, que a partir dessa live, essa pessoa possa sentir o Espírito Amém. do Senhor alimentando o seu ser. E ele Amém. comece a andar, que ela comece a andar em vitória, Senhor. Amém. Eu Em creio. nome de Jesus. Eu creio. Obrigado, Senhor. Obrigada por essa Amém, oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai, abençoa, Senhor Amém, Deus. Senhor. Abençoe cada família, cada Amém, relacionamento. Jesus. Meu Pai, dando sabedoria a cada mulher, dando sabedoria a cada Amém, marido, Senhor Deus, para que eles possam, meu Pai, entender o valor que tem uma aliança. Amém. Mesmo quando a balança tende a pesar para um lado. Pai, dê sabedoria a cada um de nós. Que cada desafio que venha Jesus. sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, que sejam desafios que nós possamos ultrapassá-los, Amém, vencê-los, Senhor. com a ajuda do Espírito Santo. Em Amém, nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer aos irmãos. Tem aqui uma frase que a pastora Leda escreveu. Ela disse, e às vezes a pessoa está orando e é justamente nela que Deus vai fazer mudança, porque é através dela, né? Primeiro porque tendemos a achar que o outro é que precisa mudar. A pessoa não realmente. Ela vê que o defeito está no outro, não é ela que errou, foi ele que errou, que tem que mudar ele. Só que Deus, quando Ele toca no nosso coração, Ele nos mostra que quem tem que mudar somos nós, amém? E ali a irmã Denise também respondeu ao que a Arita falou, dizendo, às vezes a pessoa está orando justamente, e nela é que Deus quer trazer a mudança primeiro. Então Deus quer curar, para você curado, curada, curar outra pessoa. Amém, irmão. Obrigado por essas opiniões dos irmãos, essa ajuda, esse suporte, porque realmente a pessoa, muitas das vezes, está com uma enfermidade na sua alma e quer que o outro corresponda. De repente é egoísta, é ciumenta, de repente é intragável, mas acha que o outro cônjuge tem que aceitar. Então Deus quer curar aquela pessoa para ser um canal de mudança. Ou de repente tem a pessoa muito boa, mas não consegue entender porque está passando por isso. Mas então, se você entender que Deus quer te curar, para você também curar outra pessoa, você vai entender. É como eu fecho dizendo um ditado chinês que diz que quando você se abaixa para tirar lama em alguém, o primeiro a se sujar com a lama é você que meteu a mão na lama. Então, quando você se envolve com Deus para abençoar a vida de alguém, você é abençoado por Deus, porque está sendo um canal de bênção para aquele alguém. Deus começa a te encher, te renovar, aí você tem conteúdos, graça, para poder passar por cima do obstáculo e amar aquela pessoa de uma maneira que Deus ama. Amém? Amém. Nossa irmã Denise também falou mais uma vez aqui, ó, a pastora Areta disse uma grande verdade, é isso mesmo. Então que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigado por ter participado conosco dessa live. Às quintas-feiras, às 22 horas, estaremos aqui assim permitindo o Senhor. A sua opinião é sempre algo válido porque a gente vai crescendo junto, Isso. A gente cresce juntos, não importa os anos, mas a gente vai crescendo junto. Você fala, dá uma opinião, fala sobre aquilo que a gente está falando, isso vai agregando a gente, né? Isso é bom. Inclusive, eu até sugiro que vocês possam estar dando até temas, né? Indicando temas que nós possamos estar falando aqui. Vai ser muito bom estarmos trabalhando isso. E na semana que vem, se permitindo o Senhor, estaremos de volta a partir das 22 horas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estarmos juntos. Um beijinho, Denise, um beijinho, Rosângela, Amém. Um beijinho, pastor Areta. Deus abençoe vocês. Isso, uma Rosângela dos Estados Unidos, agora vai deitar, né? Dá um abração no Marcelo aí, que nós mandamos um caloroso abraço para ele e outros irmãos também. Muito obrigado pela sua oportunidade. E quinta-feira que vem, assim permitindo o Senhor, estaremos de volta aqui com outro tema, para que Deus possa estar usando e nos orientando para nós andarmos mais e mais em família. Amém. E abençoando outras famílias. Deus te abençoe, Deus te guarde. Despeça do povo. Chama, Adonai. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.